irmãos. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvado e adorado seja o nosso Deus, glorioso, bendito, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor dos senhores. É o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. A quem nós devemos crer e apenas só confiar. É a nele dar graça, louvor e render graças e louvor a este Deus, porque Ele é maravilhoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós possamos imaginar e aquilo que nós possamos pensar, porque o Senhor é poderoso para desfazer a obra do inimigo, Ele é poderoso para quebrar todas as barreiras, Ele é poderoso para quebrar todo o grilhão, toda a armadilha de Satanás. Ele é poderoso para fechar cova de pessoas que estão próximo de morrer. O Senhor é poderoso, isso tudo por um arrependimento solene de uma pessoa. Ele pode fazer maravilhas, e não somente só se arrepender, mas pessoas que queiram estar próximo da presença de Deus, pessoas que querem estar próximo do papai. Ele é poderoso para desfazer toda a obra do inimigo sobre a sua vida, e ele quebra, ele corta laço, quebra lança. Ele é poderoso para desfazer a obra do mal. Você acredita nisso, meus amados irmãos em Cristo? E hoje eu quero trazer uma palavra com os irmãos que está no livro de segundo Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 15 e adiante. Mas antes nós vamos fazer uma oração. Meu Pai amado, meu Pai querido, papai amado, Pai querido, o Senhor é poderoso para desfazer a obra do inimigo, meu Pai. Nós te louvamos e agradecemos o teu santo nome, porque o Senhor é glorioso, é perfeito, é amigo, é fiel, é verdadeiro, Senhor Deus de mistério. Só o Senhor Deus de mistério quebra as barreiras. Só o Senhor, meu Pai amado, meu Pai querido, quebra os grilhões, ó Pai amado. Tira, Senhor Deus, todo o laço, tira toda a obra do maligno, Senhor, que se levanta contra nós, ó Pai santo, Pai da profecia, Pai da providência. O Senhor é poderoso para desfazer toda a obra do inimigo, Senhor Deus. Pai amado, como Tu és poderoso, Senhor Deus de mistério. Nós cremos na Tua promessa, nós cremos no Senhor, porque o Senhor é poderoso para desfazer a obra do inimigo, meu Pai santo, Pai querido, Deus de providência. Nos ajuda, Senhor Deus, a continuar no Evangelho, nos ajuda nesta caminhada, nos ajuda, Senhor, a continuarmos na Tua presença, meu Pai santo, meu Pai querido. Poderoso é o Teu nome. Então eu quero ler, em nome do Senhor Jesus, amém. Então eu quero ler essa palavra para os irmãos. Eu estou tão acostumado de orar, Senhor, e quando eu termino não falo amém, eu continuo em oração na mente, no espírito, eu acabo que eu esqueço de falar amém. Aí quando eu estou na oração, quando eu oro assim em voz, eu acabo que às vezes eu esqueço e continuo orando na mente. E isso tem que acontecer, isso é poderoso. Deus, Ele transforma nossas vidas nessa situação, porque Ele fala que nós devemos orar sem cessar. Então, assim, mesmo quando a gente está orando por alguma pessoa, menos espero você estar em pensamento, orando ao Senhor, falando: Deus, dá livramento, Senhor, quebra as barreiras, Senhor, não deixa eu entrar em cilada, não deixa eu entrar no ataque das trevas, não deixa Satanás dominar meu corpo, não deixa Satanás dominar minha mente, não deixa ele lançar seta sobre mim. Amém? Aí você fala: esquadrinha minha mente, esquadrinha meu coração, abençoa minha família, e vai orando todo o tempo, constantemente na sua mente. Não deixa sua mente se levar a banalizar pelas coisas infúteis. O que é essas coisas infúteis? Nossa, como eu queria ter um carrão. Nossa, já pensou com aquele carrão, com aquela casona? Essas coisas é tudo em vão, é tudo passageiro, tudo fica. Não, o importante é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que a demais coisas você será acrescentada. Quando você está mentalizado, Paulo ele fala: liga nas coisas do alto, se liga nas coisas de Deus. Quando você está ligado nas coisas do alto, quando você está ligado nas coisas de Deus, Deus está trabalhando em teu favor, porque você está em oração constantemente em espírito com o Senhor. E eu quero trazer esta palavra que está no Evangelho de 2 João, capítulo 1, versículo 15, o testemunho de João Batista. João testemunha a respeito dele e exclama, e eu de quem disse que és? Vem depois de mim, contudo tem a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós recebido da sua plenitude a graça sobre graça, porque ele foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, e quem revelou este Pai? Quem revelou este Pai foi Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém viu a Deus.
Ah, então você está equivocado, porque lá no livro de Moisés ele fala que Moisés viu a sarça. Deus conversou com ele na sarça. Ele não chegou a ver a Deus. Ele conversou com ele. Amém? Ele conversou com ele, conversou com Moisés. Moisés, tira a sandália dos teus pés, que aquele local é santo. Agora eu vou te falar algumas coisas que você vai libertar o povo que está lá no Egito. Isso aí é outra história, em nome do Senhor Jesus. O Senhor vai dar a oportunidade de nós trazermos esta realidade para nós. E eu quero trazer sobre algo genuíno, que é o batismo, que é o testemunho de João Batista. O testemunho de João Batista ele é eficaz na nossa vida, porque ele é poderoso, porque João Batista ele preparou o caminho do Senhor. Ninguém viu a Deus unigênito, ninguém viu o Deus vivo, mas Jesus manifestou a sua glória e mostrou a nós o Pai, mostrou a nós que nós podemos chegar ao Pai se for por intermédio de Jesus, se nós aceitarmos a Cristo como nosso único, exclusivo Salvador e suficiente da nossa vida. Ele é poderoso para desfazer a obra do inimigo na nossa casa, na nossa família. Amém, meus amados irmãos? E mais embaixo no capítulo 19 ele continua declarando: este foi testemunha de João, quanto aos judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes levitas para lhe perguntar: quem és tu? Perguntando para João: quem és tu? Quem és tu, João? Quem és tu? E ele confessou: confesso, eu não nego, confesso, eu não sou Cristo. Isso João falando: eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: quem és tu? É Elias? Ele disse: não, eu sou, não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disse-lhe: por que declara-nos quem és, para que damos a resposta a quem nos enviaram? E quem dizer a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitará o caminho do Senhor, como está escrito no profeta Isaías. Amém, meus amados irmãos em Cristo? João Batista, ele foi endireitar o caminho do Senhor, ele foi falar a verdade sobre Jesus Cristo. Ele foi preparar o caminho do Senhor Jesus para que as pessoas possam ver a Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Por isso que é importante o batismo nas nossas vidas, para que nós possamos viver uma vida de plenitude na presença de Deus. Por que você fala isso, mitoso? Mas eu vou te falar alguns princípios que o batismo tem que ocorrer na sua vida e de que forma esse batismo ele pode vir na sua vida. Amém, meus amados irmãos? Aí continua ele falando: ora, o que haveis sido enviado eram entre os fariseus. E perguntaram-lhe então: por que batiza se não és Cristo e nem os profetas? Respondeu-lhe então João: eu batizo com água, mas no meio de vós estás quem vos não conheceis, a qual vem após mim, e eu não sou digno de desatar-lhes as correias da sandália. Estas coisas se passaram em Betânia, ao outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém, meus amados irmãos? E ali João, ele batizava este povo, batizava essas pessoas do arrependimento. Amém, meus amados irmãos? Continuando lendo a história, nós vamos ler que João, ele fala assim, ó: no dia seguinte no dia seguinte viu João Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é importante isso nós entendermos, que quando João vê a Jesus Cristo e fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o pecado é tirado da nossa vida por intermédio do batismo? Não, o batismo é sinal de arrependimento. Quem tira o pecado do mundo é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que tira o pecado do mundo. Amém? Você pode pensar e falar: eu batizei, agora eu não tenho mais pecado. Não, não é isso. Depois que você batiza, você tem que estar direto em arrependimento constante na presença do papai. Porque nós iramos todo instante, porque todo instante nós falamos mal das pessoas, vira e mexe a gente tá falando mal de alguém, até mesmo sem a gente, às vezes isso por mania, às vezes até mesmo sendo direcionado por um maligno jogando seta no seu subconsciente, e você não está em oração, você toma aquilo lá e começa a falar, e entre outros também, entre outros pecados que entram na nossa vida, que fazem nós pecarmos contra Deus e perder a salvação. Mas o importante nisso tudo é que quem tira o pecado do mundo é Jesus Cristo. Não é
não vai pensando que é Satanás que vai tirar o pecado do mundo. Eu vou ali no centro de macumba, eu vou ali no candomblé, no voodoo, que eu vou, ou a entidade vai baixar ali e vai limpar meu pecado. Não, isso não acontece, tá, meus amados irmãos em Cristo? Quem tira o pecado do mundo é Jesus Cristo. Quem tira o pecado é Jesus Cristo. Quem remove o pecado de dentro de nós é Jesus Cristo, mediante a confissão a Deus. Amém, meus amados irmãos em Cristo Jesus? Aleluia! E mais embaixo ele fala assim, continuando, no versículo 30, este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia. Lá no início nós vemos, ele tem a primazia, porque já existia antes de mim. Então Jesus já existia antes dele. Mitoso, mas como assim Jesus já existia antes de João Batista? Se lá na palavra de Deus diz que ele era primo, a primo de Maria ia ter, que era Isabel, ia ter João Batista. Como que ele nasceu antes dele, se Jesus nasceu depois de João Batista? Como ele está falando essas coisas? Nós estamos falando em algo no mundo espiritual. João Batista está falando que ele já existia antes dele. Antes de Jesus ser gerado na barriga de Maria, ele já existia. Antes de Jesus ser gerado na barriga de Maria, ele já existia. Ele já existia, porque ele criou tudo foi feito por ele, para ele foi feito todas as coisas. Lá no início, Gênesis, nós já vemos estas coisas. Na hora que ele fala, façamos o homem nossa imagem conforme a nossa semelhança. Jesus já estava ali naquele lugar. Então assim, Jesus já vinha primeiro. Ele era primeiro, ele era no início, né? Mitoso, mas por que João Batista veio preparar o caminho dele? Ele veio preparar o caminho na terra. Ele veio preparar o caminho para Jesus passar. João Batista veio batizando e Jesus, ele foi batizado por João Batista porque era para que se cumprisse as escrituras. E depois que João Batista foi batizado, batizou Jesus, que nós vamos ver logo mais à frente, depois dele ter batizado a Jesus Cristo, Jesus Cristo dá continuidade no seu ministério, porque isso tem que acontecer para arrependimento de pecado. Mitoso, você quer dizer então que Jesus tinha pecado? Não, Jesus Cristo não tinha pecado, mas era para que se cumprisse as escrituras, que ele teria que ser batizado, porque sobre ele ia descer o Espírito Santo de Deus, a qual como pomba ia falar, eis aí o meu filho amado e quem me comprazo. Amém, meus amados irmãos? Aí ele fala que, olha só, ele fala, eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que fosse manifestado a Israel, vim por isso batizar com água. Então João Batista, ele batizava com água. Jesus Cristo batizava com fogo. E quem batizava as pessoas era os discípulos de Jesus. Amém, meus amados irmãos? Então é importante o batismo para nós estarmos na presença de Deus, para nós ser cheios da presença de Deus e para arrependimento do pecado e para salvação. Por que isso, meu amado irmão? Lá em Marcos fala assim, ó. E disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. O batismo, ele é muito importante. Mas aí se você falar, eu já quero ir lá, eu vou batizar, eu vou morrer para mim mesmo. Meus amados irmãos, tem um princípio para o batismo. Primeiro, arrepender. João Batista, quando ele estava no deserto, quando ele estava no Jordão, quando ele falava, arrependei-vos, raça de víboras. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos das tuas práticas, da iniquidade, da promiscuidade, de tudo aquilo que não agrada a presença de Deus. Arrepender da mentira, arrepender da lascívia, arrepender do engano. O arrependimento, ele é importante na sua vida para que você possa ser batizado, ser liberto de todo tipo de vício que te prende. Seja o vício, todos os tipos de vícios que te prende, todos os tipos de vícios você tem que se libertar para você ser batizado. Por quê? Porque se você não se libertar, o batismo ele é uma morte. Você morre para você mesmo e nasce para Jesus. Então quando você morre para você, então as suas vontades, os seus desejos, você já vai ter que deixar de mão. Quando você morre para você mesmo, você vai ter que deixar esses desejos de mão e estar na presença de Deus. Amém, meus amados irmãos? Estar focado na presença de Deus. Isso é muito importante, porque isso traz a salvação. Quando você morre para você mesmo e nasce para as coisas do papai, as coisas começam a dar bem na sua vida. Não adianta você pegar e batizar agora, todo sujo, todo imundo. Primeiro, mas a palavra de Deus diz, vinde a mim que estás cansado, oprimido e sobrecarregado. Vinde a mim das formas que está, porque eu, sabe?
Meus amados irmãos, sim, você tem que ir a Cristo da forma que você está. Mas para batizar, o Espírito Santo vai te incomodar e vai fazer você tirar todos estes mal, todas estas vontades. Tem pessoas que estão sendo batizadas, tomando ceias do Senhor em erro. E a palavra de Deus diz que quando nós tomarmos a ceia do Senhor em erro, em pecado, vem doença sobre nossas vidas. Vem doença e traz jugo sobre nossas vidas mesmo. Sabe, meus amados irmãos em Cristo? Traz jugo sobre nossas próprias vidas, traz doenças sobre nós, porque nós estamos tomando a ceia em pecado, porque nós estamos tomando a ceia errada diante da presença de Deus. Por isso que é importante o batismo na sua vida para salvação. E após este batismo, o arrependimento, antes do batismo, o arrependimento, e continuar na presença de Deus vivo, verdadeiro, sabe, meus amados, desviando da aparência do mal, desviando da aparência do inimigo, não deixando o mal sobrecair sobre a sua vida. Quando você batiza sem estar liberto, como se diz, continuando fumando, bebendo, você não está morrendo para você não está morrendo, é necessário que você morra, é necessário que eu morra para nós mesmos e venha nascer para Cristo, venha nascer para a presença do Papai. Isso é necessário que nós venhamos morrer, é necessário que nós venhamos viver e nascer para Cristo, meus amados irmãos em Cristo. Isso é importante para nós vivermos uma vida com plenitude na presença do Papai, para quando nós abrirmos a boca diante de Deus, o Senhor nos escutar, porque isso é importante para a nossa vida. Então é importante o batismo para nós ser salvos, mediante que o batismo é feito por água, mas quem batiza com fogo é Jesus Cristo, quem te batiza no Espírito Santo de Deus é Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos em Cristo? Então é necessário, comece a entrar na preparação do batismo. Você que ainda não é batizado, você que ainda não está batizado, ainda não está apto para receber o batismo, começa a se preparar, começa a negar você mesmo, começa a negar as coisas que você se coloca diante de Deus e fala assim, faz um jejum. O jejum é muito importante, você também pode jejuar em prol de Senhor Deus, eu quero jejuar para o batismo, eu quero jejuar para morrer para mim mesmo, começa a crucificar a sua carne no jejum. O jejum ele é importante para quebrar as barreiras, para quebrar o ataque das trevas, para quebrar toda a ira. Você que é muito irado, você que tem muita raiva, você que é muito nervoso, o jejum ele é importante para quebrar essa ira. Você sabia disso? Você sabia que o jejum quebra essa ira dentro de você? Quando você começa a jejuar, quando vem aquela ira, você tá com fome, você tá sem força, você fala, eu não vou irar não, melhor deixar esse trem de mão, porque você não consegue ficar irado, porque você está sem força já, você jejuou tantos dias, já está sem força, isso a sua carne vai se crucificando, isso vai caindo por terra, todo mal vai caindo por terra da sua vida. Amém, meus amados irmãos? Então o batismo ele é importante para a salvação. Não adianta você pegar que só aceitar Jesus Cristo, Senhor, escreve meu nome no livro da vida, eu já estou salvo. Aí você volta para o mundo da prostituição, o mundo da lascívia, da bebedice, da prostituição, na tenda na tenda da promiscuidade. Então, meus amados irmãos em Cristo, não, você tem que aceitou Jesus Cristo, agora você vai entrar num processo de libertação. É um processo de libertação dos vícios, é um processo de libertação das vontades suas, é um processo de libertação dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades. Você quer ser salvo? Você quer ter uma vida plena com Jesus? Você quer ir para a glória? O reino de Deus é ganhar da força, meu amado irmão. Todo dia Satanás vai colocar um prato limpo diante da tua presença para você cair. Então é por isso que você tem que estar em consagração diante da presença de Deus. A palavra de Deus diz, aquele que estiver firme, continua firme para que não caia. Amém, meus amados irmãos em Cristo? Então o batismo ele é muito importante para a sua vida, o batismo ele é muito importante para você ser salvo, o batismo é muito importante, mas para isso você tem que se dedicar a buscar a presença de Deus, se dedicar a buscar o Senhor Jesus. Não adianta só levantar as mãos para os céus na igreja, aceitar Jesus como seu único, exclusivo Salvador e suficiente, não declarar, não falar os seus pecados, falar assim, eu confesso e me arrependo deste pecado tal, eu confesso e me arrependo desta mentira, eu confesso e me arrependo sabe? Tem que declarar esses pecados diante da presença de Deus, para que os anjos vejam, para que os anjos escutem e vejam, para que os demônios e Satanás e seus demônios vejam que você está confessando com a sua boca, porque a palavra de Deus é que quando confessar com a boca, será salvo, visto que com a boca se confessa e com o coração se crê.
O coração é que você crê na presença de Deus, o coração é você se crer na sua salvação e a confissão dos seus pecados. Por isso que nós falamos assim, Deus, traz a realidade dos nossos pecados que estão ocultos, pecados que nós cometemos há muito tempo atrás que nós esquecemos, e o Senhor traz esse pecado para que nós venhamos se arrepender, para que quando nós morremos e chegarmos diante de Deus, não tenha aquele pecado que Satanás vem, ele anota também os seus pecados. Você acha que é bagunça, você acha que é baderna no inferno? Não, ele anota o dia tal, hora tal, pessoa fulana, tal, pecou, fez isso, fez aquilo, tal, outro. Na hora que você morrer, e quando vir um julgamento, ele vai estar lá com essa cadernetinha, lá diante de Deus, vai falar, ó, não pode passar não. Não pode passar porque ele pecou. Ele não se confessou o seu pecado. Amém, meus amados irmãos? Então isso é muito importante. O pecado traz a morte. O pecado traz doença. Ah, por que fala tanto pecado? Porque é o que Jesus Cristo falou. O pecado te destrói. O pecado mata você espiritualmente. O pecado mata teu espírito. O pecado mata até você próprio. Sabe, meus amados? Tem pecado que é pecado de morte. Acaba você morrendo, meus amados irmãos em Cristo. Então eu quero convidar você a começar a se derramar diante da presença de Deus, para se preparar para esse batismo. Se você batizou errado, se você batizou ruim, se conserta na presença de Deus. Sai desses vícios, começa a negar os vícios. Se você xinga, eu sou batizado, mas eu xingo dentro de casa daquele jeito. Começa a jejuar para Deus tirar esse xingamento da sua boca, porque esse xingamento não provém de Deus. Isso vai cair por terra. Na hora que vir aquela vontade, você trava a boca, fala, tá amarrado, tá repreendido em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui te falando algo que pode melhorar, que vai melhorar a sua vida constante, que vai melhorar, vai trazer uma transformação e você vai começar a ter paz. Você vai começar a ter transformação, porque o meu Pai, o Papai que está no céu, ele é poderoso para desfazer a obra do inimigo. Nós devemos crer, com o coração nós devemos crer nas promessas que o Senhor nos prometeu. Amém, meus amados irmãos em Cristo? Eu quero fazer uma oração com os irmãos. E lembrando os irmãos que nós estamos com uma campanha de 40 dias. Sim, quero ser liberto. Você que quer ser liberto de todo tipo de vício, de depressão, de angústia, esta opressão maligna, você acha que foi cometido por obra de macumba, por obra de feitiço. Você que abriu porta para Satanás entrar na sua vida para trazer destruição. Como que você abriu porta? Você foi lá no rezador, o rezador rezou você com algumas folhinhas, foi lá, bateu em você, começou a falar umas palavrinhas baixas. Você foi lá no cartomante, ele fez a leitura ali, você foi no centro espírita, baixou uma entidade naquele homem que estava ali e falando que era um anjo de luz. Ali você abriu porta, você entregou suas mãos para alguém fazer uma leitura, hein, meus amados irmãos? Então isso é portas que você abriu para demônios entrar na sua vida, para trazer destruição. Você, sem saber, foi ali no macumbeiro para fazer uma oração para você, baixou a entidade demoníaca. Você foi no terreiro de candomblé, no terreiro de voodoo, terreiro de candomblé, terreiro de quimbanda ou banda, e ali começou a dançar com aquelas pessoas ali, sem saber, achando que era apenas uma dança, um ritual ou algo assim. Ali você abriu porta, sem você saber, talvez você fez oferenda a Iemanjá, a algum, sem saber, você saber, você pegou, sei lá, uma foto de alguém da sua família, sem você saber, e levou ali para alguém se consagrar a entidade demoníaca, pegou roupa de alguém, foi no centro de macumba para consagrar para a vida, para a destruição dessa pessoa, ou mesmo até para levantar essa pessoa sem você saber. Você foi ali, pegou a foto e levou num terreiro de quimbanda, levou num terreiro de ubanda. Você, sem saber, amarrou o nome de alguém numa vela de 7 dias, debaixo de vela preta, debaixo de vela vermelha. Então eu quero te convidar. Aí depois daí você tem uma carga pesada sobre suas costas, parece que tudo que você faz não consegue, você dorme cansado e acorda cansado, sabe, meus amados irmãos? Eu quero te convidar a estar fazendo conosco esta campanha. Nós estamos no 21º dia desta campanha, eu acho que entra o 22º agora, ou é o 21º hoje, nós oramos da meia-noite até 1h da manhã, em prol de libertação, de cura, e o Senhor vai transformar. Talvez você foi numa obra de macumba e fazer macumba para alguém, né? Você foi fazer macumba para alguém, lançou para esta pessoa doenças, e essa macumba voltou para você, porque ela voltou para o inimigo, trouxe essa macumba para a sua vida, e ali você está com doenças que não consegue mais ser liberto dessas doenças. São doenças espirituais, doenças que foram mandadas também, entendeu? São doenças espirituais,
E eu quero te convidar a fazer conosco essas orações, porque o Senhor vai quebrar, vai derrubar por terra este inimigo que está sobre a sua cabeça, sobre o seu subconsciente, está trazendo, você está achando que está com influência maligna, desejo de suicídio. Isso não é desejo de Deus, isso não é desejo que vem da gente. Desejo de morrer, desejo de matar, desejo de roubar, desejo de cometer latrocínio, desejo de se suicidar, desejo de fazer mal para alguém. Isso é influência maligna. Você que está sentindo essa influência maligna, vem uma voz no seu subconsciente, você escuta falando no seu subconsciente. Eu quero te convidar a estar com a gente fazendo esta campanha, porque Deus vai te libertar. Deus vai libertar. Você que fez pacto com o demônio sem você saber, quando você era criança, ou até mesmo você fez um jogo. Tem um jogo do copo, eu fiz muito esse jogo, está repreendido no nome do Senhor Jesus, onde você coloca o dedo e ali baixa uma entidade demoníaca, esse copo mexe sozinho no tabuleiro, sabe, meus amados irmãos em Cristo Jesus, isso é entidade demoníaca que desce ali naquele lugar, é um demônio chamado Joãozinho, que desce ali naquela entidade, uma entidade demoníaca que desce ali, uma entidade de mirim, e ele faz essas pessoas jogar este jogo, e entra ali, abre portas para demônios entrar na sua vida para trazer destruição. Então eu quero te convidar, meus amados irmãos em Cristo, para estar conosco nesta campanha, porque o Senhor vai desfazer toda a obra do inimigo, porque para isso se manifestou Jesus Cristo, para desfazer a obra do mal. E eu quero fazer uma oração com os irmãos. Meu Pai amado, meu Pai querido, nós oramos por vidas, clamamos ao Senhor, Deus de mistério, Deus de providência, que o Senhor venha entrando com providência em cada causa, em cada lar, em cada família, quebrando todas as barreiras, quebrando todo o ataque das trevas, quebrando todo o ataque do maligno. Espírito Santo de Deus de mistério, derrama sobre as pessoas, ó Pai, bênçãos, ó Pai, derrama, ó Pai, sobre o teu povo, Espírito Santo de Deus, libertação, cura, transformação. Papai amado, papai querido, o Senhor é poderoso para desfazer a obra do inimigo, quebra todas as barreiras, quebra todos os grilhões, quebra todo o ataque das trevas no nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é poderoso para desfazer toda a obra do mal. Pai Santo, Pai querido, essas pessoas que estão doentes, meu Pai Santo, pessoas que foram atacadas com obra de feitiços, com obra de macumba, com obra de candomblé, seja aniquilado, queimado agora em nome do Senhor Jesus. Pessoas que foram enfeitiçadas, pessoas que comeram comida consagrada a entidades demoníacas, em nome do Senhor Jesus, começa a jogar para fora agora todo este demônio, em nome do Senhor Jesus, começa a jogar para fora toda esta comida consagrada que está trazendo infecção para o intestino desta pessoa, que está trazendo infecção para o intestino desta pessoa, trazendo infecção para o corpo desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos bênçãos do Senhor sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus que seja amarrado, repreendido todo mal, todo ataque das trevas, seja queimado sobre a vida dessas pessoas. Se for feito por obra de macumba, se for feito por obra de candomblé, em nome do Senhor Jesus, feitiçaria, caia por terra agora toda obra de feitiço, caia por terra toda obra de macumba, caia por terra todo o levante das trevas sobre a vida dessas pessoas. Pai amado, dá de bondade, usa de misericórdia com essas pessoas, meu Pai santo, meu Pai querido, para que o Senhor Deus possa entrar com providência, Senhor, para que essas pessoas possam se batizar. Papai amado, para que seja liberta dos vícios das drogas, para que seja liberta dos vícios do cigarro, que seja liberta do vício do tabaco, Senhor, meu Pai amado, no vício da bebida, meu Pai santo, meu Pai querido, Deus de providência. Vai entrando nos lares, vai entrando nas famílias, vai transformando, porque o Senhor é poderoso para queimar todo o mal. O Senhor é poderoso para desfazer toda a obra do inimigo. Nós cremos, e esta é a oração que fazemos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor Deus, e continua conosco. Meus amados irmãos, eu quero cumprimentar todos que fiquem na paz do Senhor Jesus, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Se o Senhor nos permitir, amanhã estarei trazendo uma palavra para os irmãos. E fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é poderoso para desfazer toda a obra do mal. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, meus amados irmãos? Então lembre-se disso. Se Deus é por nós, quem será contra nós?